Aprovada na Assembleia Legislativa ontem por 22 votos a 1, a PEC que restringe a participação de promotores de justiça no processo de concorrência para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. A Associação Piauiense do Ministério Público repudia a PEC. Houve uma restrição do número da quantidade de membros que possam participar do processo eleitoral. Nós somos 171 membros, dos quais 20 procuradores e 151 promotores. Hoje, com a aprovação da PEC hoje, somente os procuradores de justiça podem concorrer ao cargo de procurador-geral. Ou seja, houve uma restrição e, dessa forma, houve um retrocesso no nosso sistema democrático. Uma grande interferência do Poder Legislativo dentro do Ministério Público do Estado do Piauí. E isso não é bom dentro do sistema democrático, considerando que o Ministério Público tem como missão a defesa do direito da democracia. Nós, enquanto membros, não podemos sofrer esse retrocesso que houve hoje com a aprovação dessa PEC. Nós tentaremos, junto à CONAMP, que é a Associação Nacional, ajuizar uma ação de inconstitucionalidade contra essa PEC, que nós entendemos inconstitucional, na própria origem dela, porque nasceu dentro da Assembleia Legislativa e não no Ministério Público, e vamos tentar provocar o Judiciário para que nós consigamos buscar essa harmonia que existe entre os poderes. Após a aprovação da PEC, que é a PEC 02 de 2016, vazou um áudio nas redes sociais do promotor de justiça Rômulo Cordão, onde ele faz duras críticas à PEC aprovada pela Assembleia, ainda no áudio falando sobre a possibilidade da aprovação. O promotor deixa claro que em projeto sendo sancionado, na verdade vai ser só promulgado, ele pode entregar o cargo que ocupa, que é o de coordenador do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Por conta desse áudio, o procurador de Justiça Ribamar Assunção entrou com uma representação na Corregedoria do Ministério Público Estadual, pedindo a abertura de um procedimento administrativo. Nós vamos conversar agora com o doutor Rômulo Cordão, que é o promotor da questão. Bom dia, doutor Rômulo, tudo bem? Nádia. Tudo bem. Primeiro, saber da veracidade desse áudio que está circulando. Realmente é a sua voz e o senhor realmente disse aquilo? Sim, é minha voz. Eu quero deixar bem claro que foi um áudio, uma conversa informal mantida num ambiente, de privacidade. A Constituição Federal nos assegura a privacidade, a livre manifestação do pensamento. E como você já teve acesso e outras pessoas também, não há nada demais ali dito, não há crime, não há nenhum ilícito. Apenas um desabafo, um desabafo coerente, eu creio, congruente, da forma que eu vejo o Ministério Público, que a maioria dos promotores também querem o Ministério Público. No áudio, o senhor chega a dizer que, em passando essa PEC, o senhor ainda não sabia se a PEC iria ser aprovada ou não, mas em passando a PEC que foi aprovada ontem na Assembleia, por amplíssima maioria, apenas um voto contrário, que foi do deputado doutor Pessoa, que o senhor, inclusive, entregaria o seu cargo de coordenador do GAECO e que o Ministério Público não ficaria em boas mãos, ficando apenas nas mãos dos procuradores. Exatamente. Foi no seguinte sentido. A partir do momento que há uma intromissão indevida dentro do Ministério Público, um órgão como o Ministério Público que tem autonomia e independência, notadamente nesse momento que passamos pelo Brasil, de combate à corrupção, de combate ao crime organizado, e acontece isso de forma sorrateira, de forma que realmente vilipendiaram o nosso direito, então tem razões por trás. E eu tenho certeza que essas razões não são as mais republicanas que podemos pensar. É, na verdade, uma retaliação ao Ministério Público. Ora, qual é a razão da Assembleia Legislativa fazer uma emenda constitucional a total revelia dos membros do Ministério Público? Uma emenda que tem aplicação direta na autonomia e na atividade fim dos promotores e procuradores. Então, qual é a razão de ser? Porque ontem, por exemplo, quando soubemos dessa votação de forma repentina, que não foi avisado antes, mas tivemos informação e daí alguns promotores foram, e repentinamente se colocou em votação, e em menos de 2 minutos, sem ter um debate, sem nada, houve uma votação, como você bem falou, de 22 votos a 1. Então, nos entristece muito, A gente vê que o discurso está longe da prática. Os promotores visitaram todos esses deputados, explicaram as razões dessa PEC, o vício da inconstitucionalidade da iniciativa, o vício material, porque interfere na nossa autonomia e independência, e eles haviam sinalizado que não votariam a favor dessa PEC, mas sim contra, E fomos surpreendidos não, porque infelizmente o Brasil, do modo que está,
a gente não é mais surpreendido pelos parlamentares, pelos deputados, né? A gente vê dia após dia legislando em causa própria. Então, foi votado dessa maneira, de forma sorrateira, sem um debate, uma decisão de forma vergonhosa para o Piauí, para o Brasil, mas nós vamos nos manter de cabeça erguida, trabalhando, atuando, certo? Todos os promotores, o GAECO, e vamos ao STF entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade a fim de derrubar esse absurdo aqui do estado do Piauí. É isso que a associação coloca, justamente essa interferência do Legislativo no órgão auxiliar da Justiça, que é o Ministério Público, que também é um órgão independente que tem a sua autonomia. Esse é o principal ponto. De qualquer forma, já criou um desconforto dentro do Ministério Público entre promotores e procuradores? Não há dúvida. Não posso ser hipócrita de chegar aqui e dizer que não há. A grande maioria dos promotores e vários procuradores são contra, porque esse modelo que nós tínhamos sempre foi um modelo salutar. Procuradores sempre foram eleitos, foram para a lista tríplice, sempre, em todas essas eleições. Então, por que somente agora os promotores não teriam capacidade de ocupar a chefia da instituição? Por que agora somente esses procuradores? Então, é o grande questionamento que se faz. E a gente tem que analisar os sinais para ver o que está por trás disso. Doutor Rômulo, quando o senhor diz no áudio que agora ficará entregue nas mãos de Alibaba, o senhor se refere a quem exatamente? Não me referi a uma pessoa em si, né? Mas eu respondo essa sua pergunta da seguinte maneira. Nós tínhamos o Ministério Público de 2004 a 2008, que foi o Ministério Público que foi alvo de uma operação. Foi o Ministério Público que foi objeto de uma intervenção seríssima do CNMP. Esse é um Ministério Público que eu tenho certeza que nenhum promotor quer que volte, né? Que retorne essa realidade. Então, esse é um exemplo de Ministério Público Alibaba, que ninguém quer, né, mais na nossa chefia. E ninguém é inocente de pensar que nós estamos livres dessas ameaças. Nós não estamos livres dessas ameaças. Os sinais estão aí. O que aconteceu no passado está aí. E a partir do momento que você vê interesses escusos interferindo no Ministério Público, num momento como esse, da vida política do país, da vida institucional, da evolução do Ministério Público, eu só posso crer que a intenção é impedir, de inibir a atuação do Ministério Público, notadamente as investigações e uma ação com liberdade, com autonomia. Eu só acho que, por exemplo, só para a gente encerrar, nosso tempo está bem esgotado, mas a possibilidade dessa interferência poderia estar ligada a algum tipo de possível investigação. Digamos, está acontecendo no país uma lava-jato, poderia acontecer uma investigação semelhante no Piauí, o Ministério Público estaria amarrado? Exatamente, eu não tenho dúvida disso. A partir do momento que determinadas pessoas têm foro no estado do Piauí, no Tribunal de Justiça, são pessoas aqui, e é o GAECO quem faz essa atuação, junto com o Procurador-Geral, eu não tenho dúvida. Na verdade, o que quer é um Ministério Público amordaçado, calado, um Ministério Público que tenha preço, né? E a maioria dos promotores foi simplesmente isso que eu falei no áudio, esse desabafo. Quem é Ministério Público, quem tem ética, quem tem moral, quem tem retidão, não aceita isso, independente desse promotor ou procurador de justiça. Tá bom, eu queria agradecer ao Dr. Rômulo Cordão, que é o coordenador do Grupo de Atenção Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Obrigada pela entrevista, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço.